Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós temos a honra de trazer mais uma espécie de ave aqui para o canal, o flamingo europeu. Ele pertence à classe das aves e à ordem dos Phenicopteriformes, uma das ordens mais antigas da classe das aves. Pertence à família dos Phenicopterídeos, que atualmente conta com 6 espécies. E o nome científico dessa espécie europeia é Phenicopterus roseus. Recentemente houve uma revisão taxonômica e a subespécie americana foi classificada como uma espécie nova, uma espécie diferente. Os flamingos habitam ali algumas regiões do Velho Mundo, concentrados ali ao sul da Europa, algumas regiões da África e da Ásia. É uma ave paludícola, tendo preferência por habitar regiões de lagos de pouca profundidade. Geralmente ele escolhe lagos de alta salinidade e de temperaturas elevadas, que é um elemento propício para a reprodução das algas e de pequenos camarãozinhos de água salgada, que são o alimento principal do flamingo. O bico encurvado do flamingo, na verdade, é uma ferramenta muito bem adaptada a esse ambiente, porque ele usa esse bico para filtrar os pequenos micro-organismos que estão presentes na água. Eles utilizam o bico como elemento filtrador e utilizam também a sua língua para que faça movimentos de bombeamento da água. Ou seja, de acordo com o movimento da língua, a água penetra no bico, a língua expulsa o líquido para fora e os pequenos micro-organismos ficam retidos nas lamelas presentes no bico do flamingo. Os flamingos, o flamingo europeu é a maior espécie de flamingo hoje existente. Ele tem uma altura variando entre 1,10 m e 1,5 m. A sua envergadura fica em torno de 1,70 m e as aves chegam a pesar até 12 kg. Eles gostam de viver em colônias, são colônias de volume bem grande. E interessante, o seu desempenho reprodutivo está muito ligado ao tamanho da colônia. Quanto maior a colônia, maior o incentivo dos flamingos para formar casais e chocar os ovos. Quanto à construção dos ninhos, os flamingos costumam construir ninhos que variam entre 30 e 40 centímetros de altura, em formato cônico. Geralmente a postura é de apenas um ovo chocado em torno dos 28 dias. O filhote nasce com uma aparência muito diferente dos adultos. Geralmente a patinha dele é bem curta e o bico não é curvado. Esse filhotinho que está aqui na fotografia já é um filhotinho um pouquinho mais velho. Os flamingos só conseguem adquirir a plumagem do adulto, essa plumagem mais rosada, em torno dos 3 anos. Acredita-se que os flamingos tenham originado a lenda da fênix, por 2 motivos. Primeiro, por ele habitar regiões de lagos, com temperaturas muito elevadas, alguns lagos até com elementos causticantes, e por ele também se reproduzir em áreas bem isoladas. Então, as populações ali na região da Europa, da África, ficavam um bom tempo sem ter notícia dos flamingos e de repente eles reapareciam. Então, acredita-se que, devido a esse costume de formar colônias de reprodução em áreas bem isoladas e em ambientes bem inóspitos, ele tem originado essa lenda da fênix. Os exemplares em cativeiro podem apresentar um problema nessa coloração rosada, porque eles dependem da alimentação dos pequenos crustáceos, são ricos em caroteno, para transmitir essa tonalidade rosada para a plumagem. Em cativeiro, nem sempre a alimentação é a mais adequada e eles costumam ficar com a cor um pouco mais pálida. O flamingo é uma das poucas espécies que está apresentando uma expansão territorial. Ele já foi classificado como em sério risco de extinção, mas devido às leis de proteção, a população tem se restaurado e ele tem recuperado alguns dos antigos territórios em que ele estava mais ameaçado. Se você gostou do vídeo, teve informações novas, estique o seu pescoço aí em direção ao like e compartilhe o vídeo. Não deixe de visitar a nossa playlist sobre vários animais e você vai saber muitas outras novidades, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!